Olá, professor, professora, seja muito bem-vindo. Você está no canal Voz e Vez do Professor. Aqui nós tratamos de assuntos ligados à educação paulista. Vem aqui, se inscreve no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Eu acho que hoje, pessoal, vocês vão ver que vai ser um bate-papo, tá? A gente vai conversar com vocês bastante sobre o sistema, vamos conversar com vocês com as principais dúvidas que estão acontecendo. A Beth está aqui para conversar com vocês sobre legislação, se vocês tiverem dúvida. O Luiz aqui para tratar com vocês toda a parte de sistema, quem pode acessar, qual perfil pode acessar, como é que faz. Estou sem perfil de comissão, eu consigo fazer atribuição ou não. Então, assim, todas essas dúvidas que forem surgindo, a gente vai conversar com vocês aqui hoje. A intenção é que seja mais um bate-papo, um tirar dúvidas em tempo real, do que, de fato, ficar passando muito material, muita coisa. Então, vocês podem ir jogando aqui as dúvidas no chat. Importante a gente passar para vocês aqui hoje que o ajuste que foi realizado no período da manhã, está tudo ok. Então, como que ocorre a atribuição ao nível de diretoria de ensino? Muito importante, pessoal. Primeiro, de acordo com o que está na legislação, tá? Então, o sistema ele consegue atender tudo que está previsto lá na legislação. Primeira coisa é o atendimento daqueles que ficaram adidos e parcialmente atendidos. Quando a gente vai para nível de diretoria de ensino, essa classificação dos adidos e dos parcialmente atendidos, ela é como se fosse uma mini classificação antes da classificação geral mesmo. Então, como é que fica? Muita gente ligou perguntando, achando que era um erro, e não é. Então, aquele que ficou adido ou parcialmente atendido em nível de unidade, quando chegar a nível de DE, ele vai estar classificado na frente, porque ele precisa ter o atendimento obrigatório para essa constituição de jornada, tá? O parcialmente atendido é a mesma coisa. Então, para fins de sistema, assim, para o prático, para vocês visualizarem como é que vai ficar, nada mais é que todos os adidos da ampliada e da integral, todos os adidos da básica, todos os adidos da completa, todos os adidos da inicial e todos os adidos da reduzida, tá? Então, eles formam um mini bloquinho aqui de classificação, que é do atendimento prioritário. Aí, depois que todos os adidos e parcialmente atendidos forem atendidos, né, forem constituídos, tudo certinho, aí sim vai vir a classificação dos demais, para carga suplementar, para composição, para todo o resto ali, quando eles estão querendo algum aumento da carga horária em nível de diretoria de ensino, tá? Então, não é erro de classificação vocês verificarem que às vezes tem um bloquinho, né, trazendo a classificação pela jornada, como a gente já muito conversou com vocês aqui, e depois uma grande lista também ali pela jornada. Isso está acontecendo porque primeiro o sistema traz ali para vocês atribuírem os adidos, os parcialmente atendidos, tá bom? Então, o sistema já permite isso. Uma dúvida também que chegou muito para a gente hoje ao longo do dia foi, mas como é que eu vou fazer isso de fazer primeiro a constituição, depois a composição, depois a carga suplementar? Como é que funciona isso? Tem um listão aqui, se eu cerrar a atribuição, como é que fica? É muito importante que vocês entendam que vocês têm toda a autonomia no sistema hoje em dia, né? O sistema hoje ele já não está mais travado. Ele permite essa autonomia para a diretoria de ensino. Então, vocês conseguem fazer a fase de constituição, encerrar as atribuições, reabrir as atribuições para fazer a fase de composição, encerrar, e reabrir para começar a fazer a parte de carga suplementar. Vocês têm toda essa autonomia no sistema hoje, tá? Então, vocês não precisam entrar em contato com a gente, como era lá no passado. Eu preciso reabrir a atribuição de determinado docente, eu preciso fazer um ajuste. Vocês conseguem reabrir, vocês conseguem excluir uma turmazinha só, ou uma disciplina só, vocês também não precisam excluir uma turma inteira, vocês podem excluir só aquela disciplina específica que vocês não querem mais atribuir, ou então vocês podem excluir tudo e refazer. Então, vocês têm toda essa mobilidade dentro do sistema, tá bom? Então, isso aí vocês também conseguem realizar. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente explica onde que está o reabrir, onde está o encerrar, onde que está o excluir a turma, onde está o excluir o saldo, tudo que vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Tinha mais alguma dúvida muito recorrente que você ouviu hoje de manhã? Não, tinha a respeito
aquele consulta de saldo. Eu até tinha colocado no PPT, né, para passar essa explicação. Que, assim, no momento que a gente está realizando a atribuição, né, a gente não consegue fazer conferência de saldo, né, que o pessoal estava realizando a atribuição e estava indo lá, querendo ver o saldo enquanto realizava a atribuição. Para isso, a gente tem uma funcionalidade lá na atribuição inicial, né, que é no atribuição inicial, administrativo, consulta, saldo de aulas, consulta. Lá a gente consegue ver todo o saldo daquela unidade específica e ele é atualizado de 1 em 1 hora. A diferença dele para a conferência é que na conferência você está como um gestor do saldo, então você poderia disponibilizar alguma turma, alguma disciplina ou algo específico. Nesse não, nesse é só para visualização mesmo, então acaba que ele ajuda ali no momento da atribuição, né, que o pessoal da comissão, né, o pessoal da diretoria esteja realizando, de repente ele vê lá que o docente, ele manifestou interesse, e aí você quer ver se aquela aula ainda está no saldo e tudo mais, você consegue ver lá na consulta, né, então isso é um ponto que veio bastante para a gente hoje, né, de dúvida da diretoria. Mas, num sentido amplo, assim, a atribuição, ela está idêntica, na verdade, né, com a atribuição em nível de unidade, né, o sistema está com a mesma cara, né, ele tem aquele mesmo dinamismo, né, para realizar a atribuição, que a gente vai pegar pela classificação lá e vai atendendo docente por docente até finalizar toda a lista de manifestações lá, né, dos docentes que manifestaram interesse. Você acha que já vai passando os slides? A gente pode conversar um pouquinho com os slides aqui, tem poucas dúvidas no chat, então acho que a gente pode conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de atribuição, como é que atribui, o Luiz vai mostrar ali onde que eu confiro o saldo, né, porque realmente isso chegou bastante para a gente. Relatório de adidos, pessoal, precisa ter essa atenção, relatório de adidos, confere, fala, não, tem uma pessoa aqui na minha lista de classificação que isso aqui está errado, ela não é a melhor classificada. Mas precisa sempre bater com o relatório de adidos, porque se a pessoa tiver classificada, é aquilo que eu mencionei no começo. Ela vai estar classificada na frente para atendimento da Constituição obrigatória, tá bom? Então, acho que o Luiz vai mostrar um pouquinho para vocês agora do sistema, vai surgindo as dúvidas aqui e a gente vai conversando com vocês. Certo. Eu coloquei nesse material de hoje, né, para fazer toda uma recapitulação, né, do que a gente estava, de que parte que a gente está, né, na atribuição, né, então eu peguei da manifestação de interesse até a atribuição, né, então é bem um passo a passo mesmo, só para vocês entenderem ali como é que é realizada cada etapa, né, cada processinho, né, dessa fase que a gente está agora. Então, vamos lá, né, a atribuição, vocês já estão cansados de saber que é realizada de maneira online, lá na sede, né, o endereço que está aparecendo aqui na tela. Então, no caso docente, né, ele vai realizar basicamente o mesmo procedimento que ele fez lá na atribuição inicial em nível de unidade. Então, ele acessa a sede, próximo slide, por favor. Ele vai ter que ver o perfil que ele vai estar utilizando nessa manifestação de interesse, né, que no caso dos docentes são perfil de professor, no caso dos docentes que estão afastados designados, eles vão utilizar o mesmo perfil que eles utilizavam para fazer as inscrições, né? Então, isso também não muda, a gente segue da mesma maneira. Próximo slide, por favor. Aqui a gente está indicando o menu onde acontece a manifestação de interesse, né? Então, a gente está falando de atribuição inicial, né, para o ano de 2023, é lá no menu atribuição inicial, no item manifestação de interesse. Aí o docente vai lá e clica nesse item. Próximo. Clicando naquele item, ele vem aqui para selecionar o vínculo, né? Porque quando o docente ele tem acúmulo, né, vai estar aparecendo aqui os dois vínculos que ele possui com a rede, né? Então, no caso dessa etapa, né, que a gente está falando sobre efetivos, apareceriam 2 se ele tivesse acúmulo com cargo de efetivo, né? Nesse caso, no exemplo, só tem um, porque ele realmente só tem um vínculo como efetivo. Então, ele seleciona lá, naquele cantinho ali, no botão selecione, para ele selecionar o vínculo e dar continuidade ao procedimento. Próximo slide. Aqui ele vai indicar, né, se ele pretende ter lá a carga suplementar. Aqui ele indica tanto para a unidade, né, em nível de unidade, quanto em nível de diretoria, se ele tem a pretensão, né, de ter carga suplementar atribuída. Aqui é importante porque o que ele coloca aqui vai aparecer lá na tela
do diretor de escola e, nesse caso, da comissão e dos supervisores e do CRH, porque a gente está falando de atribuição em nível de diretoria. Então, isso se mantém. Na manifestação de interesse, ele vai lá e coloca as informações, lá na tela de atribuição vai puxar essas informações. Próximo, por favor. Aí ele vai conferir todos os dados dele, né, a respeito ali de onde que ele está classificado, o nome, o CPF, a categoria, a disciplina, né, tem a opção dele poder atualizar o telefone também, mesmo padrão que a gente tinha em nível de unidade. Próximo. Aqui na manifestação ele vai selecionar se ele vai manifestar interesse no saldo anual ou no saldo semestral daquela unidade, né. A diferença é que nível de diretoria, ele vai manifestar interesse na diretoria inteira, né, então ali no campo escola ele está opaco, né, mas que nessa fase ele estaria livre para ele manifestar no saldo todo. Ele seleciona então o que ele pretende, né, se é o anual ou semestral, e continua com o procedimento. Próximo. Lembrando, né, a respeito lá do saldo anual a gente está se referindo à formação geral básica, né, e o semestral a gente está se referindo aos componentes curriculares dos itinerários formativos. Ele deve manifestar em ambos os semestres, né, então ele tem que fazer esse procedimento, né, em ambos os semestres. Próximo. Aqui é a tela do saldo, né, então a gente consegue checar nessa tela a unidade, a disciplina, o semestre, né, se é anual, se é semestral, o turno, o tipo de ensino, a quantidade de turmas que estão como livres, se tiver aula em expansão, se tem professores que já manifestaram interesse, e na última coluna lá é onde ele clica e seleciona para estar realizando manifestação de interesse. Então, ele tem que, a gente frisa aqui, né, que às vezes ele está manifestando interesse de um celular ou de um tablet onde a tela é menor, ele tem que arrastar essa tela até o final, até a extremidade, né, nesse caso a extremidade aqui da direita, e lá que ele tem o botão, né, para manifestar interesse. Então a gente sempre ressalta isso, e em seguida ele confirma. Então, pessoal, isso aqui tudo vocês já conhecem bastante, é mais mesmo para a gente ficar repassando, conversando com vocês, mas a gente está aqui, é o que eu falei, para um bate-papo no chat mesmo. Eu vi aqui que o Michael mandou uma mensagem falando boa tarde, entendemos o intuito da reunião, porém precisamos que responda a nossa pergunta no chat. A atribuição está cheia de problemas. Michael, por favor, manda para a gente qual que é o questionamento, porque eu subi aqui até o início da live, eu não encontrei qual que foi a pergunta. Então, manda para a gente qual está sendo a dificuldade aí na sua diretoria de ensino, qual que está sendo a dificuldade na hora de atribuir ou na hora de conferir o saldo, qual que seja a dificuldade que vocês estão tendo aí na sua diretoria de ensino, para a gente conseguir auxiliar vocês, porque a gente está aqui hoje para isso. Se for necessário, a gente mostra a tela, a gente mostra onde clica, mostra como que faz, e tentamos ajudar ao máximo possível. As perguntinhas que estão surgindo aqui a gente já está levantando, vamos passar, o Luiz está apresentando, mas podem ir mandando aqui no chat, tá? Mas, Michael, manda aí a pergunta que a gente vai tentar tirar a dúvida que surgir aí referente à atribuição. Certo. Então, continuando aqui com o material, o PPT, aqui já finalizou basicamente, né, a manifestação de interesse, né? Então, ele clica ali em confirmar, aí a próxima tela é onde ele vai selecionar ali a ordem de prioridade dele, né, que é o que vai estar aparecendo primeiro lá na hora de realizar a atribuição, quando a comissão, a diretoria de ensino, né, os supervisores estiverem acessando, e aí ele salva. A gente sempre ressalta aqui, né, que ele deve salvar nessa última tela, né. Se ele chegar até essa parte aqui e não salvar, não vai salvar as manifestações, então ele tem que fazer todo o procedimento certinho. Finalizando, a gente passa agora para a parte de atribuição, né? Agora, atribuição em nível de diretoria. Próximo slide, por favor. Então, não, aqui eu tinha colocado, só para dar uma lembrada também, a respeito dos relatórios de adidos, né? Dos efetivos adidos e dos estáveis com menos de 19 aulas. Nesse momento, a gente está fazendo a atribuição inicial em nível de unidade, em nível de diretoria dos efetivos, né? Então, nesse relatório está constando apenas os efetivos, né? Um ponto de atenção, que nesse relatório, os docentes que estão classificados em escolas, né, que fazem parte do programa Ensino Integral, eles não constam nesse relatório.
O que consta nesse relatório? O pessoal que não foi completamente atendido, né, no nível de unidade, né, quem não constituiu, quem está parcialmente, não, eles vão estar aparecendo nesse relatório, né. Aí, aonde que acessa esse relatório? O próximo slide, acho que vai estar indicando aqui o caminho. Passa para o próximo, por gentileza. Então, para você acessar esse relatório, você vai lá com o seu perfil de supervisor, do CRH, da comissão, vai em atribuição inicial, administrativo, né, aí você rola até lá embaixo, né, porque tem um monte de funcionalidades aqui nesse campo administrativo, aí eu dei uma encurtada aqui, e lá você encontra lá o relatório de adidos, né, então você, clicando lá, você vai ter acesso a essa informação. Próximo slide, por favor. A gente tem uma perguntinha para responder? Tem, aproveitando que a gente entrou nesse assunto do relatório dos adidos, né, vamos aproveitar para tirar as dúvidas que estão aparecendo aqui referente ao relatório dos adidos. A Silmara aqui perguntou, né, se quem ficou adido, se ele aparece para atribuição, mesmo não tendo manifestado interesse. E é isso mesmo, tá, Silmara? Então, quem não manifestou interesse, que está ali no relatório de adidos, vocês vão ver que não tem preferência na manifestação de interesse deles, né? Está aparecendo tudo para eles. Então, como é que faz? Como que eu atribuo? A gente sempre visa, né, a gente tem que sempre respeitar os preceitos da nossa legislação e também de toda a política pública que a Secretaria da Educação está implementando. Então, qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade é manter o docente numa única unidade escolar. Então, se nível de unidade escolar, né, nós sabemos, algumas unidades escolares não finalizaram a atribuição, aconteceu alguma coisa, e ele não foi constituído lá na unidade escolar dele, chegou agora em nível de DL, consta como adido. Como é que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que eu vou ver é a unidade de alocação desse professor. Vendo a unidade de alocação dele, eu vou ver se tem saldo que ele possa pegar lá na escola dele. E que saldo que ele pode pegar na escola dele? É muito importante nesse momento, porque, assim, alguns foram para nível de diretoria de ensino porque não quiseram pegar, por exemplo, itinerário formativo. Então, agora é muito importante. A conscientização deveria ter ocorrido em nível de unidade, mas se não ocorreu em nível de unidade, é muito importante que a comissão faça essa conscientização, de que o docente pode constituir jornada com itinerário formativo e ficar atuando no ano de 2023 numa unidade escolar só. É melhor para o aluno, é melhor para o docente, é melhor para a comunidade, é melhor para todo mundo. Então, se ele esperou chegar a nível de IDE para que essa conscientização ocorra, é importante que ocorra agora e que vocês expliquem para esse professor que, olha, professor, eu tenho itinerários formativos na sua unidade escolar. Você pode constituir sua jornada na sua unidade escolar e ficar em apenas uma. Então, é muito importante conscientizar, porque alguns foram para nível de DE porque não pegaram itinerários. E é muito importante. Outro caso que aconteceu muito, que a gente vê aqui no relatório de adidos, não, mas meu docente, ele não está adido, eu constituí ele, olha aqui, eu estou vendo, ele está com as 32 aulas atribuídas. Mas aí a gente precisa sempre fazer a análise. Se esse docente pegou itinerário formativo, a gente está falando de um saldo semestral. Se ele não está com 32 no primeiro semestre e com 32 no segundo semestre, o relatório de adidos vai apontar que esse docente está adido no primeiro ou no segundo semestre, a depender da quantidade de aulas que foi atribuída para ele, tá? Então, muito importante que vocês conscientizem os seus docentes de que o itinerário formativo serve para constituir, mas é muito importante também que tanto a diretoria tenha essa conscientização de que se eu atribuir um itinerário formativo, quando chega na hora da constituição, eu preciso constituir o primeiro e o segundo semestre, para ele não ficar constando lá no relatório de adidos, tá? Outro ponto de atenção que a gente verificou hoje é o relatório de adidos, ele é atualizado de hora em hora, tá? Como ele atualiza de hora em hora, quando vocês abriram a atribuição, vamos supor aqui que o Luiz era o primeiro classificado porque ele estava adido. Aí agora, 2h30 da tarde, vocês vão entrar lá e vão questionar, por que o Luiz é o primeiro classificado aqui na minha diretoria de ensino? Porque a gente sabe, são 1 milhão de coisas acontecendo, e aí já esqueceu por que o Luiz estava ali na primeira colocação. Aí vocês vão lá, vão olhar o relatório de adidos. O Luiz está lá no relatório de adidos? Não está mais, porque o Luiz já não está mais adido às 2h30 da tarde, tá? Então, precisa ter essa visão, de que o relatório de adidos, ele atualiza de hora em hora, e assim que o docente for atendido, dali 1 hora ele já não consta mais nesse relatório, mas a classificação, ela está estática, então ele continua aparecendo lá na classificação, para o atendimento dele,
tá bom? Certo, é isso. Então, aqui a gente realiza ali, né, a pesquisa, né, desse relatório de adidos e mostra a seguinte tela para vocês, né. Eu tentei colocar o do maior tamanho possível aqui, mas no próximo slide tem com um zoom, né, para explicar melhor. Então, lá a gente tem, né, a diretoria, a unidade escolar, né, se a escola, se a pessoa, né, está classificada numa unidade PEI, aí tem o nome, o CPF, né, a disciplina, né, as opções de jornada, tanto a atual quanto tanto a jornada atual quanto a jornada de opção, né, a pontuação do docente e o tanto de aulas que eles têm atribuído, né, e ali é importante, a gente tem atribuição no primeiro e no segundo semestre, né, então o sistema traz isso, quando vê que a pessoa não foi atendida em ambos os semestres, né, se tem algum desfalque ali, ele vai trazer essa pessoa para o relatório, porque às vezes ela está constituída só que só no primeiro semestre, né, porque está faltando algum itinerário informativo ali do segundo semestre, e aí não atribuíram, e ela consta nesse relatório. No próximo slide tem essa parte ampliada. Passa para mim, por gentileza? Então, aqui a gente tem esse ponto que eu estava explicando aqui sobre essas 4 colunas, né, que fala do atendimento em ambos os semestres, né? Então, a gente tem quantidade de aulas atribuídas no primeiro semestre, tem a quantidade de estudo, né, que às vezes ele tem ali uma TPI também, né, que conta, né, como carga horária e tudo mais, e também tem a atribuição do segundo semestre. Então, esse aqui é um ponto que é o que leva em consideração para a pessoa estar no relatório de adidos ou não, né? É daqui que ele faz a leitura. Próximo, por gentileza. Próximo slide. Ali na última coluna, né, desse relatório de adidos, a gente consegue ver quais desses docentes manifestaram interesse, né, e quais não manifestaram, né? Acho que isso também auxilia ali a diretoria de ensino, né, na atribuição em nível de DE, né? Também tem a opção de você abrir direto para funcional, né, para checar outros dados desse docente, né, checar se tem acúmulo, né, checar por que tá, né, por que ele estaria ali, né, no relatório de adidos, né? Então, sobre o relatório, é isso, basicamente. Em sistema, é assim que a gente visualiza. A gente já passa aqui, então, para atribuição. Eu vou aproveitar aqui, a gente pode responder um pouquinho de questão antes de falar um pouquinho de sistema, e aí também, se a Beth tiver alguma coisa que ela queira acrescentar, a gente também pode passar a palavra para a Beth. O Maicon aqui, ele colocou a pergunta, caso dos docentes que a sede não liberou a manifestação de interesse em nível de IDE, como devemos proceder para atender esse docente adido? Em que momento? E, por favor, explique o passo a passo dos procedimentos. Acho que, assim, é importante entender que todo docente que não teve sua constituição de jornada em nível de unidade escolar, ele teve uma, vamos chamar de manifestação compulsória, porque ele é classificado compulsoriamente, tá? Então, porque ele precisa ser atendido no momento da classificação dele. Então, ele está compulsoriamente classificado em nível de DE, e o que acontece com ele? É disponibilizado para a comissão a atribuição de todo o saldo que esse docente tem formação para ministrar, tá? Então, se o Luiz não manifestou interesse, mas se ele está adido, então, no momento que chegar a classificação do Luiz, eu, como comissão, consigo clicar no nome dele e todo o saldo da formação dele que tenho na minha diretoria de ensino, eu consigo atribuir para o Luiz, tá? Então, assim, todo mundo que não manifestou, mas foi classificado de forma compulsória para o atendimento compulsório. Nós temos algumas situações que não são atendidas na atribuição online, como, por exemplo, unidade escolar, que tem PEI, né, durante o período da manhã, durante o período da tarde, e no noturno tem uma unidade, tem aulas regulares acontecendo no período noturno. Essas escolas, elas realmente, o atendimento delas está sendo feito de forma diferenciada, porque esse saldo do noturno, ele não é disponibilizado para manifestação de interesse de nenhum docente. Então, esse docente que está ali, alocado nessa unidade PEI, né, que é PEI durante o período diurno e no noturno é regular, esse docente, ele não manifesta interesse agora, tá? Porque ele vai ser atendido de forma manual, daquele jeitinho que a gente explicou no documento orientador. Se por acaso vocês
precisam do documento orientador de novo, né? A gente sabe que vocês recebem muitas coisas, a gente pode encaminhar de novo para vocês o documento orientador que fala essa parte, como que é o atendimento de quem está lá no noturno. Aí o atendimento de quem está no noturno é direto na aba 2, que vocês já conhecem também, a gente nem passou um tutorial de aba 2, porque vocês conhecem muito a aba 2, mas também se precisar do tutorial da aba 2, vocês sinalizam aqui para a gente vai conversar com o CEPAG, para que vocês possam ser atendidos e tenham esse tutorial em mão, tá? Mas é isso, pessoal. Quando a gente fala que o saldo está disponível online, isso quer dizer que esse saldo online, né, esse saldo que está aqui para atribuição online, na atribuição lá, né, onde tem a listinha, tem um saldo disponível aqui. Esse saldo que está disponível aqui, ele não está disponível na aba 2. Então, se eu tenho um saldo de matemática aqui, que eu quero atender outra pessoa na aba 2 com esse saldo de matemática, eu não posso e eu não consigo, porque esse saldo foi liberado para atribuição online. O que está na aba 2? Está na aba 2 esse exemplo que eu dei para vocês, que é a questão de quem, por exemplo, está num PEI noturno, porque esse saldo do regular não foi disponibilizado para atribuição online. Então, tudo que não foi disponibilizado para atribuição online está disponível para vocês fazerem na aba 2. O que mais está disponível na aba 2? Vocês sabem que vocês tiveram até o dia 27 para finalizar todo aquele processo de coleta, de matriz, né? Que depois do dia 27, esse prazo fechou. O saldo de aulas que está disponível na sede para manifestação de interesse, para atribuição online, é esse, tá? Congelado lá do dia 27, que a gente fechou quando vocês enviaram dentro do cronograma a última coleta, a última matriz. A gente sabe que depois desse período, vocês ainda fizeram coleta, ainda fizeram matriz. O que acontece? Não sobe para o saldo, tá? O que acontece com essas coletas e matrizes que foram geradas após o período é que elas estão na aba 2, tá? Mas ainda assim, houve um período para coleta para matriz extemporânea que ocorreu ali nessa primeira semana do processo de atribuição. Depois vocês até podem conferir, o sistema está fechado para coleta e para matriz, vocês não conseguem nesse momento mais fazer coleta e matriz. Então, até o dia 27, né, de novembro, entrou tudo para atribuição online. O que foi feito ali naquela primeira semanazinha, né, entre o dia 27 e o dia 2, que vocês ainda estavam fazendo algumas adequações, alguns ajustes, isso está direitinho lá na aba 2, tá? E não vai subir para atribuição online, mas vocês também já estão fazendo atendimento correto pela aba 2, tá, pessoal? Então, nunca confundam, quando a gente estiver com o processo online ocorrendo, não tem como mexer com esse saldo lá na aba 2. Isso aí. Vamos ver. O Gustavo pediu para a gente enviar o material. Gustavo, a gente pode enviar para vocês esse material no fim da live, mas lembrando que é um material que a gente revisita muito e que vocês já têm acesso, tá? Mas claro que se vocês estão pedindo, a gente envia para as diretorias de ensino assim que acabar a live. A Cássia perguntou da classificação do Banco de Talentos. A classificação do Banco de Talentos está disponível lá no site Banco de Talentos. Deixa eu ver o site certinho. Está disponível no bancodetalentos.educacau.sp.gov.br, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser ver a classificação já está lá. Aí vocês precisam acessar lá os processos encerrados, né? Porque ele já está encerrado, e verificar a classificação. Então, vocês entram lá em processo seletivo simplificado, contratação docente 2023, e lá tem um link da classificação final que vocês já conseguem acessar, tá? Então, pessoal, quem tiver com dúvida, pode acessar o Banco de Talentos, que a classificação já está disponível lá. Aí, já aproveitando também, a Ana Paula, ela perguntou quando que o candidato BT vai ter acesso à sede e optar pela opção de carga horária. Ana Paula, é a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, eles já vão conseguir acessar a sede para fazer essa opção de carga horária. Aí, essa opção de carga horária vai ser feita, lembrando, né, pessoal, é uma carga horária ou de 20 ou de 32 aulas. São as duas opções que eles têm para serem classificados. Então, ou eles vão optar por 20 ou por 32 aulas. Aqueles que não optarem, assim como já está na resolução e também está no edital,
vocês vão ver que eles serão classificados como 20 aulas, porque a regra para quem ingressa é o mínimo das 20 aulas, tá bom? A Iracema já mandou essa pergunta algumas vezes hoje, já para mim, para Adriana, para o Silvio, mas é assim, Iracema, se tem algum docente que está aparecendo ali na lista de classificação por algum motivo não devia aparecer, por exemplo, esse aqui, ele está afastado para serviço burocrático, então ele consta lá no artigo 4º da resolução 85, então ele não deve ter aula atribuída. O que eu preciso fazer, gente? É por isso que tem o botão encerrar atribuição, tá, Iracema? Então, se apareceu algum desses casos aí para você, nesse caso você encerra essa atribuição e não atribui nenhuma carga horária para esse docente, tá? A Natália, ela colocou uma pergunta aqui, mas eu acredito que isso tem a ver com o banco de talentos, que ela perguntou se não vai migrar para a sede. A classificação, no momento, ela está no banco de talentos, né, na plataforma. Isso, porque uma coisa é a classificação do banco de talentos, exato, tá? Que é essa que foi publicada agora, e outra é a nossa classificação para atribuição de classes e aulas dos docentes contratados e candidatos à contratação. A gente tem muito essa dúvida aqui, né? Então, assim, o que acontece? A gente encerrou o processo seletivo simplificado e a classificação dele está publicada. Isso é uma coisa, a gente está falando aqui da classificação do processo seletivo. E aí a gente tem a classificação para atribuição de classes e aulas. E a classificação para atribuição de classes e aulas, ela é realizada na sede, tá? E qual que é a diferença do banco de talentos para a classificação que está na sede? A diferença é que o banco de talentos são só de candidatos, né? A gente está falando de um processo seletivo, e a classificação para o processo de atribuição de classes e aulas englobam nossos docentes contratados e nossa contratação. Então, lá, eles estão mesclados por um listão, por ordem de pontuação, né? Hoje, por tempo, título e carga horária de opção. E aqui a gente só tem, no banco de talentos, a gente só tem aqueles que se inscreveram, candidatos à contratação, né, que se inscreveram no processo seletivo. E aqui na sede, a gente vai ter a classificação de todos os docentes contratados e todos os candidatos à contratação para o ano de 2023, tá? Essa classificação será publicada posteriormente, porque nesse momento, os candidatos à contratação, a partir de amanhã, né, dia 8 de dezembro, eles vão poder acessar a sede, fazer a opção pela carga horária, e aí serão classificados posteriormente de acordo com a carga horária de opção e o tempo e títulos que gera a pontuação deles, tá bom? Então, uma coisa, outra coisa, eu brinco muito com isso, mas é verdade. Uma coisa é a classificação do processo seletivo e outra coisa é a classificação na sede para atribuição de classes e aulas, tá? A Ana Paula fala aqui também um pouquinho da aba 2. Ela fala que a aba 2 não está aberta, pois o saldo está disponível. No caso, eles ficarão com o resto das aulas antes do artigo 22. É assim, Ana Paula, é aquilo que o que eu comentei aqui um pouquinho antes com vocês. O que está disponível na atribuição online não está na aba 2 mesmo. Então, eventualmente, se tem algum saldo aí que você precisa reservar para o professor, aí vocês aí como comissão, né, a gente sabe que vocês estão reunidos, vocês têm um baita controle, vocês não vão atribuir esse saldo para ninguém, e aí depois quando a gente abre, né, por exemplo, o dia do artigo 22, a gente abre a aba 2 e fecha a atribuição online no momento em que o saldo está todo disponível na aba 2. E aí, além do artigo 22, vocês conseguem fazer todos os ajustes necessários. Então, por exemplo, alguém do noturno, né, que está um regular noturno que está vinculado a uma escola PEI, nesse momento você consegue fazer o atendimento dele certinho com aquele saldo que vai estar disponível para vocês fazerem na aba 2, tá? A Natália, ela colocou aqui também, né, que a classificação está no banco de talentos, mas não estão conseguindo realizar o download. Eu até abri aqui novamente, né, para puxar essa classificação. Quando a gente clica lá, ele vai encaminhar a gente para um Drive, né, que é um banco de dados do Google que a gente consegue baixar os arquivos. Só que ele me deu uma mensagem aqui, porque a quantidade de acesso que teve,
né, ou ele pode sofrer alguma instabilidade, né, então eu peço para que espere uns minutinhos, né, tente novamente, tente mais tarde, que vai conseguir estar fazendo o download sim. Eu acho que saiu a classificação recentemente, está todo mundo querendo baixar esse arquivo, né, então mas ele vai ficar disponível lá. Isso, né, tá mas disponível. É o que o Luiz falou mesmo, ó, estabilidade momentânea, porque ele ali deu a mensagem e eu aqui já consegui baixar. Então, aí vai tentando, sai um pouquinho, dá um F5, fecha, abre de novo, padrão, né? Mexendo em sistemas, né? Mexendo na internet, né? Para acessar o arquivo e tudo mais, vocês vão tentando até conseguir, né? Porque a gente tem essa questão dos acessos, né? Mas é isso que o Luiz falou mesmo, a mensagem, porque ele falou ali, eu já vim testar aqui para ver se não era erro, e para mim já baixou, já consegui visualizar a classificação através do link do Google. Mas é isso, pessoal, tá disponível. Se tiver alguma dificuldade, assim, muito grande, vocês entram em contato com a gente tenta, de alguma forma, auxiliar vocês. Mas, assim que a gente fala que tá disponível a classificação no BT, a gente tem aqui algumas pessoas online, provavelmente todas estão ali clicando junto, então dá uma lentidão, mas vocês vão conseguir acessar, sim. A Geise perguntou aqui sobre o artigo 22, pessoal, a gente já sabe, todo mundo já viu ali o comunicado da SOG, né? Então, fiquem tranquilos, está sendo verificado, vai ser revisto o artigo 22, a priori, o que está vigente é a portaria 22, mas é claro, a equipe responsável já está verificando como é que vai ficar esse cronograma por conta do comunicado da SOG que saiu referente ao dia 9, tá? Então, aguardem, porque vocês serão comunicados. A Kelly Cristina, ela perguntou aqui também como será disponibilizado, né, o saldo de atribuição para o artigo 22. O procedimento é o mesmo, basicamente o mesmo aqui que a gente tem da atribuição das outras fases, né? A gente tem um período para conferência de saldo, né, onde a diretoria, a unidade vão checar lá para ver o que está disponível naquele saldo, e aí, no momento em que fechar a conferência, a gente já começar essas atribuições, a gente vai conseguir visualizar esse saldo lá na atribuição inicial, administrativo, saldo de aulas, consulta, que lá ele é atualizado de hora em hora, e aí conforme vocês vão atribuindo, lá vai ser atualizado, vocês vão ter essa visualização do saldo. Então, esse procedimento também vai permanecer o mesmo. Além do saldo, a classificação, né, Luiz? A classificação do artigo 22 também vai estar disponível na sede. Sim, sim. Então, assim, a minha diretoria só vê a classificação da minha diretoria, mas quando a gente fala em artigo 22, vocês podem entrar lá, atribuição inicial, administrativo, classificação. Aí vocês já vão ver lá que tem a classificação artigo 22. A classificação artigo 22 são dos docentes que, no momento da inscrição, optaram pela sua diretoria de ensino. Então, ali você já consegue verificar quais docentes que você precisa atender, tá? Eu acho que esse já estava disponível. Já. Das classificações já estavam lá. O Luiz pediu para a gente encaminhar a classificação no e-mail do CRH. Luiz, a gente não encaminha a classificação do BT por e-mail porque ele não vai. Tá? É um arquivo absurdamente grande. Por isso, inclusive, que ele está em link. Vocês vão ver que, assim que vocês estiverem conseguindo baixar, um arquivo que demora para baixar, e quando baixar, demora para abrir, da primeira até a última página. Então, vocês precisam ter a paciência, quando vocês abrirem a classificação do BT, de abrir e esperar. Porque vocês vão verificar, por exemplo, se eu entro, abro o arquivo, jogo meu CPF e clico pesquisar, ele vai falar não encontrado. Aí você deixa ali ele mais um tempinho, dali um minutinho, ele vai começar a encontrar lá para baixo. Porque é um arquivo muito grande, tá? A gente está falando mais de 200 mil CPFs que estão classificados ali dentro. Então, é por isso que a gente não tem, porque ele não vai por e-mail. Então, por isso que ele está ali num link para ser baixado. E ter essa paciência, porque ele é um arquivo que, depois que vocês abrirem, ele demora um tempo para ler tudo que foi colocado lá, tá? Então, tenham essa paciência. E é por isso que, infelizmente, a gente não conseguiu mandar esse arquivo para vocês quando ficou disponível lá no banco de talentos.
Bom, a gente vai vendo aqui o que for entrando no chat, né, porque aí antes de a gente finalizar, a gente tira mais algumas dúvidas. Eu posso estar passando, então, um PPT aqui com a parte de atribuição, né, que isso ainda ficou pendente aqui, de eu estar mostrando para vocês. Então, coloca para mim o PPT, por gentileza. Isso já é no próximo slide, né, que eu tinha finalizado esse do relatório de edidos, e aqui a gente vai falar, então, sobre atribuição em nível de diretoria. A diferença entre a atribuição em nível de unidade e nível de diretoria é basicamente o perfil de acesso, porque aqui, como a gente está em nível de unidade, né, vai ser o CRH, a comissão de atribuição e o supervisor de ensino, que eles vão ter esse perfil de acesso. O perfil de acesso, ele vai conseguir tanto realizar a atribuição, quanto fazer a conferência de saldo, ver a classificação, consegue fazer tudo isso. Né? Passa para o próximo, por gentileza. Então, aqui também, ó, muda ali no submenu, né, que antes a gente estava fazendo atribuição, realizar a atribuição escola, agora a gente vai estar indo em realizar a atribuição diretoria, lá no menu de atribuição inicial. Então, clicando lá em realizar a atribuição diretoria, ele já vai puxar, em nível de DE, a classificação para estar começando a atribuição. Próximo, por gentileza. Aqui, né, esses prints eu tirei com o meu perfil, né, então aqui a gente consegue visualizar as demais diretorias, né, no caso da diretoria que estiver realizando esse procedimento, ela não vai conseguir as demais, né, ela vai conseguir realizar apenas na própria diretoria, né, a atribuição da própria diretoria. Aí ele clica em pesquisar, ele vai trazer ali toda a lista dos classificados, né, para ela estar realizando a atribuição. Próximo, por favor. Aí, aqui é idêntico à atribuição em nível de unidade. Então, a gente vai trazer a classificação, né, o nome do docente, os documentos ali, RG, CPF, o vínculo, a categoria. Nesse momento, a gente está tratando sobre docentes efetivos. A gente tem ali o campo de jornada atual e jornada de opção, né, que ajuda ali para entender a classificação desses docentes, né, o cargo, se possui acúmulo, pontuação, e a última coluninha lá, que é a de atribuir, que é aquele ícone do alfinetinho lá, que vocês viram em nível de unidade, ele está aqui novamente, então o mecanismo, né, é da mesma maneira, né. Então, clicando ali para atribuir, ele vai para a próxima parte. Passa, por gentileza. Aqui é mais para vocês terem uma visão ampliada, né, desses últimos campos que eu estava falando ali, da tabelinha de classificação, né. Então, aquilo que eu falei, as jornadas de opção ali, jornada atual, cargo, se possui acúmulo, a pontuação e a coluninha ali que a gente faz a atribuição em si. Próximo, por favor. Então, clicando ali no alfinetinho ali para estar fazendo a atribuição, a gente vai ter acesso a essa tela, né. Então, aqui a gente traz os dados do docente, né, a classificação dele, o nome, o vínculo, a jornada, e aí tem uns contatos ali também, que é e-mail e telefone. Próximo, por favor. Aqui também ele indica, nessa mesma página, tá? Nessa mesma página também traz a informação se ele optou ou não por carga suplementar. Então, aquilo que colocou lá na manifestação de interesse vai ser carregado aqui, né, para a comissão, para o diretor de CRH e para o supervisor que estiver realizando a atribuição, se ele fez essa opção por carga suplementar ou não, né? Então, está na mesma página, só que ele vem um pouquinho abaixo dali dos dados do docente. Próximo, por gentileza. Então, abaixo dali também vem um saldo de aulas, né? Aqui vem tudo que ele manifestou. Então, aqui a gente vai conseguir visualizar as manifestações de interesse do docente na ordem de prioridade que ele colocou, né? Então, aqui a gente tem o turno, né? O turno não, perdão. Se é semestral ou se é anual. O turno, né? Se é manhã, tarde ou noite. O tipo de ensino, a disciplina e a turma. E aí tem a quantidade de aulas, indica se tem alguma expansão, também indica se ela é livre ou em substituição. Após selecionar ela, né, a parte de baixo dessa tela, ela vai trazer os dados da escola. Próximo PPT, por favor. Aqui, né, ele traz os dados da escola, né, a disciplina que foi selecionada, se é semestral, se é anual, aí você seleciona a turma, né, porque ele na outra tela indicava o número de turmas, aqui você vai estar selecionando uma turma específica, né. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, é o 9º ano e do período da manhã, né, então você seleciona ali, aí ele vai trazer o tipo de aula, se é livre ou se é em substituição, né, o sistema já traz essa informação,
e a quantidade de aulas. E ali nas fases, né, você faz a atribuição, né? Lembrando que a gente está fazendo atribuição em nível de diretoria, né? Então, a gente tem que se atentar ali na hora de colocar as fases. E também tem que lembrar, né, se a gente ainda está constituindo, se a gente está ampliando, se a gente está colocando carga suplementar. Então, é aqui que a gente sinaliza isso também. Sinalizando isso, a gente clica em confirmar. Próximo PPT, por favor. Clicando em confirmar, ele vai trazer essa aula ali para atribuições realizadas desse docente, que também está no mesmos moldes da atribuição em nível de unidade, né? Então, ali a gente consegue acompanhar aquilo que foi atribuído, né, para esse docente, e a gente consegue fazer, de certa forma, uma manutenção, né? Se foi atribuído algo errado, a gente tem a opção ali de estar podendo excluir essa atribuição, né? Então, aqui na mesma tela de realizar a atribuição, né, diretoria, a gente consegue estar fazendo essa manutenção aqui. E aí, um ponto importante a gente só finaliza essa atribuição desse docente se a gente clicar ali em encerrar. Se a gente faz toda a atribuição e fecha, não vai ser finalizada essa atribuição. Então, não vai tá sendo atribuída essas aulas. Elas meio que estão ali para ele, mas ela está aguardando uma finalização. Então, a finalização é só se clicar em encerrar. Clicou em encerrar, aí realmente esse docente está atribuído. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui, ó. Aqui é um ponto importante, né? Eu trouxe para simular aqui para vocês. Depois que você realiza esse procedimento, ele vai aparecer ali, né, aquele sinalzinho verdinho ali na coluna atribuir, que quer dizer que está todo mundo atendido ali, né? Então, quem está com aquele sinal ali já foi atendido. Agora, se acontecer da gente ter que voltar, reabrir uma atribuição e fazer alguma manutenção, a gente vai estar podendo realizar esse procedimento. Próximo slide. A gente vai lá na tela de realizar a atribuição e vai clicar em abrir a atribuição encerrada. Aqui a gente vai ter que informar o CPF e o vínculo, né, o CPF e o DI do docente e colocar uma justificativa, né. Aí, por exemplo, imagina que está todo mundo constituído e agora ainda tem saldo e eu vou colocar, quem está buscando ampliação, né. Então, é nesse momento que eu faço isso. Está todo mundo constituído, eu vou lá reabrir e vou ampliar quem eu ainda consigo ampliar. Então, eu venho aqui, clico em abrir a atribuição encerrada, próximo slide, e aqui eu vou colocar os dados do docente. Coloco o CPF, o DI e coloco uma justificativa. Aí depois que eu salvo isso, ele vai voltar a aparecer o alfinetinho lá na tela de atribuição, né, que é aquela que estava encerrada, e eu vou conseguir realizar alterações dentro daquela atribuição. Próximo, por favor. Aqui, ó, notem que era o segundo, né, o segundo colocado, a Luciana, né, que já tinha sido encerrada. A gente fez esse procedimento de reabrir e agora está livre lá para a gente poder clicar e fazer as alterações, seja excluir alguma atribuição, seja adicionar atribuições. Eu acho que de sistema, né, de atribuição em nível de diretoria de ensino, é isso, né, então, vocês notam, né, que realmente o sistema, ele está idêntico, né, ao nível de unidade, né, para a gente gerar esse costume, né, de realizar o procedimento da mesma maneira que foi feito, né, em nível de unidade. Então, ele está trazendo essas informações, a gente facilita ali no momento de atribuição, a gente traz toda a classificação em nível de unidade, e aí você vai atendendo docente por docente, seguindo os critérios estabelecidos, né, pelas resoluções, né, a 85, né, seguindo também o cronograma estabelecido na portaria. Então, de atribuição em nível de IDE é isso. Então, pessoal, é isso que o Luiz conversou com vocês, o sistema está muito simples, não pensem que a gente está ignorando algumas coisas que foram colocadas aqui no chat, a gente está com o notebook aqui, vocês vão ver que algumas coisas que vocês mandaram, já reportei para a Prodesp, tá? A questão da carga suplementar, a questão de não estar aparecendo o saldo completo da DE, então, as lives nunca são em vão e a questão que vocês colocam aqui, ela nunca é ignorada. Algumas coisas a gente precisa tomar algumas
atitudes, né, fazer algumas ações em sistema, para poder, então, dar uma devolutiva para vocês. Então, não pensem que a gente está ignorando o que foi colocado aqui, tanto essa parte da carga suplementar, quanto o saldo não está aparecendo. Então, assim, não estamos dando uma devolutiva nesse momento, porque a gente já está tratando uma solução com a Prodesp e com a Citem, e assim que tiver redondo, assim que a gente tiver ajustado, assim como a gente fez hoje no período da manhã, a gente comunica a vocês. Normalmente a comunicação é realizada com os dirigentes, então conversem sempre com os dirigentes, porque a comunicação fica um pouco mais rápida, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente não esqueceu, e isso vai ser ajustado ainda a tempo de que vocês consigam fazer a atribuição, tá? No mais, pessoal, a classificação do BT também surgiu um pouco de questão aqui. A classificação do BT fica no banco de talentos. A classificação de atribuição de classe e aulas dos contratados e candidatos à contratação é que vai estar disponível na sede, tá? E essa classificação do O e do BT, ela vai estar disponível lá mais depois, acho que do dia 15 ou 16, que é quando eles terminam de fazer a opção pela carga horária. Aí sim a gente sobe a classificação, tá? A gente está aqui com um minutinho para acabar a live. Acho que eu vou só tocar aqui no que a Marli falou, porque achei interessante, achei que realmente é uma questão que vai auxiliar muito vocês, que é se a constituição da escola não foi possível por não ter sido gerada uma turma a tempo, é possível atribuir outro período quando resolver a turma, trocar para que o professor possa acumular? Então, pessoal, isso é muito importante. Se a turma não está coletada, não foi homologada, a gente vai fazer a constituição dos nossos docentes com o que está disponível agora. Mas vocês sabem que lá na frente sempre tem aquele período de ajuste, né? O pessoal falava muito em rescaldo, né? O rescaldo ali faz aquele ajuste, Então, lá na frente, vocês fiquem tranquilos, porque aí a gente consegue fazer esse ajuste. Foi na DE, mas agora tem uma nova turma aqui na escola. Tudo bem, a gente faz esse ajuste aqui. Então, isso não muda, tá, pessoal? Essas regrinhas de atribuição que vocês já tanto conhecem, que vocês estão tão acostumados, isso o sistema não muda, tá? A gente vai ter, sim, período para fazer isso, mas é importante agora que vocês façam a constituição da jornada, porque a gente não pode contar com uma turma que será aberta, que talvez não seja. Então, constituam seus docentes com o saldo que está disponível, porque a gente vai ter esse momento lá na frente para ajuste, sim, vocês podem ficar tranquilos, foi muito interessante, muito bom isso que a Marli tocou no assunto aqui para gente, tá? Os tutoriais estarão na sede. Eu vi que teve gente aqui que pediu um tutorial da aba 2, a gente vai conversar com o CEPAG para que eles disponibilizem um tutorial de aba 2 para vocês. Tutorial de primeiro acesso para candidato. Vai estar disponível no BT também, tá? Esse, na verdade, é mais uma orientação, porque eles vão acessar com o mesmo acesso que eles fizeram lá no BT, né? A mesma senha, né? Então, isso... Mas a gente vai produzir, sim, esse material. E ele vai estar disponível para os candidatos à contratação, primeiro acesso à sede, manifestação de interesse, e a gente encaminha para as diretorias algo relacionado à aba 2. Tá? A gente chegou no nosso tempo aqui de live hoje, volto a dizer, todos os questionamentos aqui a gente leu, tá? Nem tudo a gente conseguiu responder, mas aquilo que necessita de uma ação, de uma alteração do sistema, de uma adequação, vocês podem ter certeza que a gente já está atuando aqui junto com a Prodesp para realizar esse ajuste para vocês. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. A gente sabe quão precioso é o tempo de vocês nesse momento. A gente se dispõe a ficar com vocês também, posteriormente, outros dias, retornar para conversar com vocês. Agradecer também imensamente a presença da Beth aqui, que a gente fala demais e a gente acabou não conseguindo. Perdão, Beth, acabou não chegando da Betinha. Mas, pessoal, eu vou passar a palavra para a Beth conversar um pouquinho com vocês. Tá fechado o áudio, Betinha.
Aí. Abriu? Desculpe, gente. Foi ótima a live, embora eu não tenha participado, espero que numa próxima, que seja um assunto mais voltado à legislação, né? Porque essa foi bem de procedimento mesmo, eu possa participar. E me coloco à disposição, né? Na verdade, não só eu, como o centro, né? O CELEP, para questões aí que vocês precisem, né? Por e-mail ou por WhatsApp, alguns já têm o meu WhatsApp, então estou à disposição, tá bom? Passo a palavra. Obrigada, Beth. Então, obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Então, no compromisso, tanto meu quanto da Beth, como da CGRH como um todo, a gente retorna para conversar com vocês, tirar dúvidas ao longo do processo que vocês tenham. E, muito importante, vocês sabem, vocês têm o apoio aqui do CEMOV, tanto do CELEP. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato, que a gente está aqui à disposição. Agradecer ao Luiz também. E, pessoal, boa tarde, boa atribuição, a gente está acompanhando aqui com vocês, se vocês precisarem de ajuda, nos contatem, e as atualizações de sistema que foram solicitadas aqui, a gente já está trabalhando para conseguir subir o mais rápido possível para vocês, tá bom? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.